Fala, senhores! Tudo bem? Tudo bom por aí? Mais uma aulinha de geografia aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho do módulo 1833. É um módulo que trata sobre o continente americano, basicamente os aspectos físicos. Não é um módulo comprido, não é um módulo tão importante quanto nós acabamos de ver da região Nordeste, né? Mas é um módulo que, assim, é importante que a gente trabalhe, porque ele vai dar informações para que a gente possa compreender o continente americano lá na frente, tá? Na altura do campeonato, você sabe que eu gosto muito de falar isso, né? Para a gente poder associar sempre as questões físicas, as questões econômicas, humanas, né? Inclusive as questões políticas. Bom, tá aí para vocês, logo de cara, o continente americano. Né? Nós temos aí o continente americano sendo formado pelo Canadá, o maior país do continente americano. Ele tem cerca de 9,9 milhões de quilômetros quadrados, então quase 10 milhões de quilômetros quadrados. O segundo país em extensão do território brasileiro, Estados Unidos, né? No caso, os Estados Unidos ele é o maior em terras não contínuas, porque ele envolve tanto o Alasca quanto o Havaí, que vai estar mais para lá, tá? mais no sentido do Pacífico. E o terceiro maior país em extensão, obviamente, é o Brasil, se destacando com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Bom, nós temos territórios aí bastante importantes, né, do ponto de vista econômico, Estados Unidos, por exemplo, das questões migratórias, das questões geopolíticas como Cuba, né, das questões que chamam a atenção pela saída de migrantes como o Haiti, né, um país muito pobre, um país de dados africanos no continente americano. A Venezuela, que vem passando por uma questão geopolítica muito intensa para a gente poder discutir também, né? Além de Argentina, Uruguai, Chile, que já são países aqui nessa América Austral que se destaca pelos indicadores um pouquinho melhores dentro do padrão da América do Sul, tá bom? Então tá aí para vocês, né? E tem a Groenlândia aqui, né? A Groenlândia sempre fica de lado. A Groenlândia ela é um território pertencente à Dinamarca. Então, do ponto de vista da Dinamarca, do ponto de vista político, a Groenlândia pertence à Dinamarca, tá? Então, a gente dá uma discutida sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que ver sobre o continente americano é a sua divisão geográfica, né? A sua divisão. Nós temos aí dois tipos de dividir o continente americano. Uma é do ponto de vista físico, que é esse primeiro aqui, tá? Que eu vou conversar com vocês. E o outro é uma divisão mais socioeconômica, né? Mais histórico-cultural. Tá bom? Então, como que está dividida? A América do ponto de vista físico. Ela está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Então, essa é a primeira questão para vocês. Anderson, mas o México faz parte da América do Norte? Sim, tá? Do ponto de vista físico, sim. Aqui nós temos, né, as montanhas rochosas que se estendem pelo México através da Sierra Madre. Depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Então, aqui nós temos a composição da primeira divisão, que é a América do Norte. Agora, a América Central, né, não envolve o México, e ela está dividida numa parte chamada de istmo, tá? Istmo. Istmo significa continente, tá? E a outra parte que é uma parte insular, tudo bem? Então, istmo é uma porção de terra que liga um continente ao outro continente, e insular são as ilhas, tudo bem? São os arquipélagos aqui presentes, que no caso eles estão divididos em grandes Antilhas e pequenas Antilhas, tá certo? Bom, então, e depois nós temos a divisão da América do Sul. A América do Sul também, ela é dividida, tá? Ela é dividida nas Guianas, que são países que a gente nunca vai estudar, tá? Não tem muita coisa para conversar sobre, não, que é a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, a antiga República, a antiga Guiana Holandesa, que é o Suriname, e a antiga Guiana inglesa, que é hoje chamada de República da Guiana. Tudo bem? Então, aqui nós temos as três que a gente costuma chamar regionalmente de Guianas. Depois, nós damos início à chamada América Andina.
que são os países atravessados pela Cordilheira dos Andes, né? No caso, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. E, por fim, a América Latina, aquela que é banhada pela Bacia do Plata. A Bacia do Prata, tá? Que, no caso, seria Paraguai, aqui, Uruguai e Argentina, tá? Anderson, e Brasil? Brasil é um assunto que a gente estuda separadamente, tá? O único país de língua portuguesa aí do continente americano, né? Então a gente estuda de maneira diferenciada, tá certo? E chegamos aqui à divisão histórica cultural, né? Então, para cá eu tenho a chamada América Anglo-Saxônica, composta por Canadá e Estados Unidos, tá? Vale a pena lembrar que essa América Anglo-Saxônica, ela sofre principalmente a chamada colonização de povoamento, tudo bem? Não dá para dizer que os Estados Unidos sofreu apenas a colonização de povoamento, tá? Os Estados Unidos, no caso, ele sofre tanto povoamento quanto a colonização de exploração, mas é um assunto para a gente trabalhar sobre isso mais para frente. E depois nós temos a América Latina, tá? Que faz parte aí de uma colonização predominante de exploração, principalmente quando a gente está falando Brasil, tá? Embora a gente tenha também um pouco de colonização de povoamento no sul. Tá certo? Então tá aí a divisão para vocês, América Anglo-Saxônica e a América Latina. Bem tranquila, bem sossegado para vocês. Aí você vai perguntar, Anderson, então nós somos latinos? Sim, com certeza. Tá? Tem muita gente que fala que acha que não, né? Nós somos americanos, nós somos latino-americanos, nós somos sul-americanos, certo? Agora, em relação ao quadro físico, eu já fiz questão de nem colocar nomes para que vocês possam já ir se associando, beleza? Então, essa primeira região aqui, nós temos os dobramentos modernos, formados pelas chamadas montanhas rochosas, tá? Depois, nessa região aqui do México, nós temos a chamada Sierra Madre, tá? Que no caso é dividida em Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. E já na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes. Então, esse lado oeste do continente americano, nós temos aí os dobramentos modernos. Então, por exemplo, se eu for traçar um perfil de relevo, tá? Traçar um perfil, por exemplo, assim, de segmento aqui, tá? Ele ficaria assim, ó, dobramentos modernos, daí no interior do continente americano, planície, e do lado leste, planalto, dobramentos antigos, tá certo? Então, ó, aqui no interior, deixa eu apagar. Aqui no interior, essa cor mais verdinha, tá? Presença de planícies. E nessa área aqui, a presença já de planaltos, ou seja, de dobramentos antigos. Beleza? Então, o compartimento a divisão do compartimento americano, ele está dividido em oeste, depois centro e depois leste, tá? No primeiro compartimento ali, a presença então de dobramentos, peraí que travou. Presença de dobramentos modernos, no centro de planície e no leste de planalto, tá? É importante a gente se ligar nisso, porque depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os rios, sobre o potencial energético desses rios, sobre navegação, tá? E daí o negócio vai pegar um pouquinho mais. Bom, já na parte interna, eu te disse então que nós temos a planície, né? A grande planície central e aqui a planície amazônica, além da planície platina, beleza? E do lado leste, nós temos os chamados montes Apalaches, tá? E aqui o Planalto brasileiro, belezinha? Então, para dividir isso em dobramentos modernos, planície e planalto. Deixa eu só ver qual é o próximo slide aqui. E daí nós temos ainda alguns comentários para fazer. Por exemplo, em relação ao México, tá? Ele se divide em Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental, dobramento moderno também, tá? Então, se eu traçar também um segmento de leste a oeste, ele fica assim, ó.
Ele vem aqui, né? Oceano Pacífico, daí vem a Serra Madre Ocidental, o Planalto Mexicano, a Serra Madre Oriental e em direção ao Oceano Atlântico, tá? Então, Atlântico aqui e Pacífico aqui. E a Cidade do México, ela fica nesse planaltão. Inclusive, a Cidade do México é uma das cidades mais poluídas que nós vamos ter, justamente por conta desse compartimento de relevo. O que acontece no México? Eles emitem tanta poluição, tanta poluição, tanta poluição, tanta poluição, que ela fica retida aqui por conta desse relevo. Tá bom? Uma outra região que vale a pena a gente destacar é essa região aqui, onde nós temos a chamada Falha de San Andreas, né? Para quem joga GTA aí, já deve ter passado por ela. Para quem assistiu o filme 2012 também, né? Ele se inicia aqui em Yellowstone e depois vai ocorrer o chamado Big One, que é um grande terremoto nessa região da Califórnia, que faria, inclusive, que com a península da Califórnia se separasse, juntamente com o estado da Califórnia, dos Estados Unidos e do México. Tudo bem? É um território que eles realmente esperam acontecer, assim como a erupção também do Yellowstone, que é um super vulcão. Para quem não conhece a história, vale a pena procurar, porque é um vulcão que, se entrar em erupção, pode provocar a extinção de boa parte da população no mundo. Tá? Apesar do filme 2012 ser um filme de ficção, ele é um filme que traz assim, muitas coisas interessantes ali para serem analisadas. Tá certo? Bom, aqui está a questão 3 e depois a questão 4, que você já pode ir preenchendo para a gente ir trocando uma ideia, tá certo? Bom, o que eu vou comentar primeiro de tudo com vocês? A atuação de algumas correntes marítimas, como, por exemplo, a corrente de Humboldt. A FUVEST chamou a corrente de Humboldt de corrente do Peru. Essa corrente ela é uma corrente fria, tá? Ela é uma corrente de origem subantártica. Ela é muito importante porque ela atua na costa oeste da América do Sul e ela é responsável por levar os peixes para essa região. Né? Você não pode esquecer que o Pacífico tem a questão do movimento da ressurgência, que é a ascensão das águas frias profundas, que leva a matéria orgânica para essa região, né? E daí os peixinhos trazidos pela corrente de Humboldt fazem com que o ciclo seja perfeito, né? O peixinho vai de corrente, no fundo vem matéria orgânica, eles se alimentam e todo mundo que depende da indústria pesqueira vive feliz para sempre. Tá? Uma outra questão importante da atuação dessa corrente de Humboldt é que ele barra a entrada da umidade. E daí você pode perceber que vai ter a formação aqui de climas mais áridos. Tudo bem? Bem nessa regiãozinha aqui. Tudo bem? Como, por exemplo, o deserto do Atacama. Por quê? Porque a corrente fria está barrando a entrada de umidade. Assim como, por exemplo, a corrente da Califórnia, que também é uma corrente fria. Tá? Que também é uma corrente fria e vai favorecer o aparecimento de desertos aqui. Beleza? Outra corrente fria muito importante, mas daí ela atua de maneira diferenciada, é a corrente do Labrador. Essa corrente do Labrador ela é responsável, inclusive, por congelar os portos da região de Nova York. Tá? Se você olhar, a FUVEST abordou isso. Tá? Nova York e Londres estão quase na mesma latitude. Mas em Londres as temperaturas são muito mais amenas do que na região de Nova York. Por quê? Por conta da atuação da corrente do Labrador, que congela esses portos, e por conta da corrente do Golfo, que ameniza a temperatura lá no continente europeu. Tá bom? Então, essas correntes são as mais importantes. No mais, vamos ter a questão seguinte. Ó. Eu tenho a linha do Equador aqui e tenho o Trópico de Capricórnio aqui. Você sabe que esses paralelos, né, essas linhas imaginárias, elas são muito importantes para a delimitação climática do mundo. Tudo bem? Você pode perceber, por exemplo, que os desertos são sempre atravessados pelos trópicos. Por quê? Por conta dos ventos contralísios, né? Então, os ventos alísios são os ventos frequentes e quentes, são ventos que vêm do trópico para o Equador, tá? Esses ventos vêm carregados de umidade, por isso que chove tanto na região equatorial, tudo bem? E depois eles retornam para os trópicos de maneira mais seca, tá? Que são os chamados ventos contralísios. São ventos mais secos retornando para os trópicos, contribuindo para a formação de desertos. Né? São os chamados ventos contralísios. E daí a gente tem a chamada a célula de Hadley,
que vai se formar aqui nessa região do trópico para o Equador, tá certo? E aí constituindo também, inclusive, a atuação da força Coriolis, que é aquela força inercial que atua sobre os ventos nessa região, beleza? E daí esses ventos aqui, eles são responsáveis por levar as águas quentes dessa região lá para a Ásia e, consecutivamente, provocar chuva lá, tá bom? Isso num cenário normal, sem El Niño. Bom, daí a gente tem ainda a questão dos climas, né? Então, olha, o clima equatorial, representado por essa área aqui pintada de verde. Depois nós temos o clima tropical. Temos alguns climas semiáridos e áridos. Temos climas temperados, temos clima subtropical, temperado frio. O que você percebe, né? Você percebe, inclusive temos o temperado, o subtropical aqui, tá? Que é esse de número 10. Tem gente que fala assim, Anderson, qual que é a diferença do subtropical para o temperado? O subtropical, ele é um clima mais de transição, tá certo? Apesar de estar numa área temperada, ele é mais um clima de transição para o temperado. Beleza? Então você percebe que o continente americano ele tem uma vasta extensão no sentido norte-sul. Isso vai provocar o quê? Essa grande variedade de climas. Assim como, obviamente, uma grande variedade de vegetações. Nós temos aqui, no extremo norte do Canadá, a presença da tundra, que é uma vegetação, já conversei com vocês sobre a tundra, né? Ela é um ecossistema muito recente, ela é um ecossistema muito recente, de cerca de 10 mil anos apenas de formação. Ela é baseada em musgos e líquens, sem aproveitamento econômico, tá? E depois nós temos a floresta de coníferas, né? Já que são florestas mais com folhas pontiagudas, folhas aciculifoliadas. Ela é uma floresta mais homogênea, tem um alto potencial econômico a partir da indústria madeireira, né? Temos depois aqui a floresta temperada, onde nós encontramos as chamadas folhas caducas, que são aquelas folhas que caem em determinadas épocas do ano, tá? E temos aqui nessa região central, eu acho que ele nem está trazendo aqui, tá? As estepes, olha que bom que eu olhei, o gabarito está errado, tá? É as estepes. O 4 não são estepes. Na verdade, não são estepes, tá? O gabarito traz como estepes, eu colocaria como pradarias, tudo bem? Porque a pradaria, ela é uma vegetação herbácea, ou seja, ela é uma graminha, mas ela é um pouquinho mais alta. As estepes são vegetações que a gente encontra mais em áreas semiáridas, como, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, ó. A gente pode falar que aqui nós temos estepes. Então, eu tiraria, tá? Esse 7 aqui, eu colocaria pradarias e não escreveria estepes. O gabarito está errado. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção com vocês é que lá na Europa, quando nós discutimos Europa, eu conversei com vocês sobre a presença do clima mediterrâneo, que é o clima de verões quentes e secos e invernos frios e úmidos. Inclusive, esses verões quentes são responsáveis por aqueles enormes incêndios que ocorrem também na Califórnia, que ocorrem também no Chile, que ocorrem também na região mediterrânea lá da Europa. Tá bom? Você pode perceber aqui que nós temos ainda, né, a presença do cerrado, que na Venezuela leva o nome de llanos, né? Aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, então na verdade savana, né? Savana. A caatinga aqui também é uma savana, mas é uma savana estépica, beleza? Então tá aí a vegetação para vocês, além obviamente da floresta amazônica, né? Que ele está delimitado aí pelo número 10, que é uma floresta internacional e que no Brasil ocupa uma grande área. Beleza? Em relação aos rios, eu dividi ele em América, mais ou menos América anglo-saxônica e América do Sul, para a gente ver quais são os rios mais importantes. Ó, aqui nós temos o rio São Lourenço, que vem até os Grandes Lagos. O rio São Lourenço que ele é um rio muito importante, tanto para a colonização dos Estados Unidos quanto para a colonização do Canadá. Tá? Não esqueça isso. Você pode perceber que ele é um rio de vertente atlântica. Então, nós temos a vertente atlântica, nós temos a vertente pacífica, tá? E temos a vertente do Ártico. A vertente do Ártico tem, por exemplo, o rio Mackenzie, que
que são rios que congelam, como, por exemplo, o Yukon, que são rios que congelam durante os períodos mais frios, tá? Depois nós temos o Missouri, né, que vai aí originar um dos rios mais importantes para a gente, que é o Mississippi, nos Estados Unidos, que vai desembocar no imenso delta. Inclusive, esse delta, nós temos grandes explorações de petróleo, tá? Um dos afluentes do Mississippi é o Ohio, tá bom? A bacia principal aqui é o Mississippi. Perceba que esses rios, eles nascem aqui basicamente nas montanhas rochosas. Então, o que acontece? Os rios que têm vertente para o Atlântico, ou até mesmo aqui para o Golfo, eles são rios muito longos. E atravessando a região da planície central, eles são rios muito utilizados para navegação. Agora, os rios que tiverem vertente para o Pacífico, que no caso o mapa não está trazendo tanto, né, eles são rios mais curtos. Por quê? Eles nascem nas montanhas rochosas e já desaguam, né? Eles já desaguam e, portanto, tem um enorme potencial hidrelétrico, tá? E no Brasil, os enormes rios que a gente já conhece, né? O Rio São Francisco, né? O Tocantins, que tem como afluente o Araguaia, o famoso rio Amazonas, que tem como afluente, né, o Rio Negro, o Rio Madeira, o Tapajós, o Xingu, né, o Rio Amazonas, que é um rio que tem afluentes em ambos os hemisférios, o Rio Paraguai, que vem aqui para o Estuário do Prata, né, ele recebe inclusive o Rio Paraná e o Rio Paraguai, o Uruguai, tá bom? Então, esses são alguns rios aí importantes para a gente destacar. Bom, nos exercícios, a gente vai ter pouquinhos exercícios, tá? Isso é função de vocês estarem preenchendo aí. Então, é legal esse exercício, tá? Eu destacaria alguns países aí. Por exemplo, eu destacaria Venezuela, Colômbia, Bolívia, tá? Para você se localizar um pouquinho nesses locais, além dos Estados Unidos, Canadá e México. Em relação aos compartimentos de relevo, tá aí o nome para vocês, também é só pausar o vídeo e fazer a anotação. O 3, nós já fizemos durante a aula, tá? Acho que não está tudo certinho aí. O 4, que tem aquela relevância sobre as steps, tá? É um exercício que também vale a pena você parar, observar, tá? Lembrando que onde está 4 steps, você risca ele, escreve 7 pradarias. E daí, com o desenvolvimento da teoria das placas tectônicas, fenômenos como a formação das cadeias montanhosas e das fossas submarinas foram melhor compreendidos. Com isso, sabe-se que a Cordilheira dos Andes se encontra em uma região da crosta terrestre que... Então, o que significa? Tá? Eu não expliquei isso para vocês, porque vocês já tiveram isso. O movimento de placas tectônicas nessa região da formação da Cordilheira dos Andes, né? Deixa eu melhorar isso. É um movimento que ocorre de forma convergente. Tudo bem? Então, as duas placas tectônicas elas se chocam, sendo que a placa de Nazca ela mergulha para baixo e a placa sul-americana, que é uma placa maior, mais pesada, ela vai ficar na parte superior. Então, essa placa aqui, mais fraquinha, ela vai formar uma zona que é chamada de zona de subducção, tá? Onde nós temos a formação de um dobramento moderno. Então, a Cordilheira dos Andes, tá? Ela é um dobramento moderno formado a partir do movimento orogênico, tá? O que é esse movimento orogênico? Ele é um movimento lento, horizontal e brusco, que ocorre principalmente em placas de formação sedimentares durante o Cenozoico. Tem que saber, tá bom? Número 7. Há um grande número de iniciativas bem-sucedidas em andamento em todo o planeta com o intuito de desenvolver recursos renováveis de energia, como a energia geotérmica. Tá? O que é essa energia geotérmica? Ó, a energia geotérmica ela não pode ser desenvolvida em qualquer lugar, ela tem que ser desenvolvida onde tem potencialidade para isso. Tá? É quando você extrai aquele vapor dos geysers. Né? Então, aqui está o subsolo. Tudo bem? Estou falando de uma área vulcânica. Então, aqui estão as rochas vulcânicas. E em cima eu tenho, por exemplo, um lençol freático.
E esse subsolo, ele está rachadinho. E daí o que vai acontecer? Essas rochas vulcânicas, elas vão esquentar essa água que vão extravasar pela fissura, formando os geysers, formando os geysers, tá? E daí o que acontece? Nas regiões onde nós podemos ter esse tipo de geyser, que normalmente na América vai ser na costa oeste do continente americano, que é justamente a região do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, quando a gente encontrar esses geysers, eles captam esse vapor de água para fazer a movimentação das turbinas e daí transformar a energia mecânica em energia elétrica, tá? Super sussa, mas para quem tem, é algo positivo. Tudo bem? É um tipo de energia positiva, não tem grande impacto ambiental, mas ela não pode acontecer em qualquer lugar. Beleza? Número 7, letra C. Número... Where? Ah, tá. Eu tinha colocado a 5 e a 6 por conta da edição, tá? Número 6, para você completar aí o nome de alguns rios do continente americano. Número 8, né? Dos domínios paisagísticos registrados, foram mais intensamente modificados pela ação do homem. Aquelas que tiveram a maior ação antrópica. A área de número 3, onde você vai encontrar grandes cidades como Nova York, por exemplo, e a área de número 4, já próxima aí do sul dos Estados Unidos, próxima à região da península da Flórida, tá? Número 9, letra D de dado, uma questão assim sem grande tchan. E número 10, quantas formas de relevo da América do Norte e do Sul apresentam em comum a predominância de cadeias montanhosas do terciário, não se usa mais a palavra terciário, tá? Lembra que o Cenozoico era dividido em terciário e quaternário. Hoje a gente fala que ele é dividido em paleógeno e quaternário, tá? Do lado oeste e do lado leste, a presença de planaltos antigos, como por exemplo o Planalto brasileiro e o Planalto dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, ó, essa primeira aula é uma aula muito tranquila, é uma aula que traz aí a classificação da divisão da América, do ponto de vista físico e do ponto de vista histórico, cultural, e por fim os aspectos físicos do continente americano. Beleza? Bem sussa. Ó, tchau pra vocês, beijo e fiquem bem. Tchau, tchau.